A palavra de Deus nos diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 vasos de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enche de água essas talhas, esses vasos. E encheram-na até em cima. Então lhe disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse, o mestre-sala falando com o noivo: todos põem primeiro vinho bom, e quando já beberam fartamente, então serve-se o inferior, mas tu guardastes até agora o melhor vinho. Este é o primeiro de seus miraculosos. Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Tome seu assento, se possível for, deixe a sua Bíblia aberta. Queridos, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então havia na eternidade uma necessidade de religação. Deus precisava ligar o homem novamente à eternidade. E a Bíblia diz que olhando para a terra, Deus não achou um justo sequer. Logo, Deus então terá que enviar o seu unigênito, seu único filho, para morrer em nosso lugar, e através da sua morte, dar-nos o direito à vida eterna. Então Deus vai preparar todo o cenário, Deus vai preparar todo o contexto para que a terra receba o seu unigênito. Deus vai preparar o império, que nessa ocasião, nesse contexto, era o Império Romano, a potência mundial desse contexto. Deus vai preparar até uma linguagem, o grego, que se tornou a língua universal, que isso posteriormente ajudaria a propagação do reino de Deus. Não somente o império, não somente a linguística, Deus vai preparar também um precursor, um profeta chamado João Batista. E João Batista, na condição de profeta, ele vai preparar o caminho, vai preparar a estrada para que todos recebessem o Filho de Deus. Sim, João Batista vai iniciar o seu ministério no deserto, e diga-se de passagem, João Batista vai abrir, contextualizando para que os irmãos entendam,
vai abrir uma igreja no deserto. E se fôssemos dar um nome para essa igreja seria Assembleia de Deus Ministério Deserto. A pergunta é: quem congregaria numa igreja dessa? Você congrega em qual igreja? Eu sou da Assembleia de Deus. Qual ministério? Ministério Deserto. É tanta prova, não é verdade? É tanta dificuldade. E João Batista abre uma Assembleia de Deus, Ministério Deserto. Paz, meus senhores, paz, minhas senhoras. Mas a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério no deserto, ó, lotada. Vinha gente de todos os lados, vinha gente de todas as partes para cultuar a Deus na Assembleia de Deus, Ministério no deserto. Havia o templo, sim, onde tinham os sumos sacerdotes Anás e Caifás, mas a Bíblia diz que Jesus, isso é que é lindo, vai cultuar a Deus também. E sabe aonde Jesus foi cultuar? Lá na Assembleia de Deus, Ministério no deserto. E detalhe, pastor, Jesus não foi somente cultuar, Jesus se tornou membro, porque ele se batizou lá. Então Jesus não foi apenas cultuar, apenas visitar, ele se batizou, se batizando logo se torna-se membro. Então Jesus é membro desta igreja. Por que é que Jesus deixa o templo para poder congregar na Assembleia de Deus Ministério no deserto? Porque cá no deserto a pregação era assim: eu vos batizo, mas virá um que é antes do que eu, que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de me abaixar e desatar as alparcas dos seus pés. É por isso que Jesus vai nesse culto, porque João Batista está dizendo: eu prego, mas aquele que vem é maior do que eu, ou seja, a glória não é para mim, a glória é para ele. Jesus não visita culto em que a glória vai para o homem, Jesus visita culto em que a glória vai para Deus. Então Jesus se batiza, logo torna-se membro. João Batista, eu quero que você guarde essas informações aqui. João Batista testifica dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só João Batista testificou? Não. O Espírito Santo testifica também quando desce em forma corpórea de pomba e repousa sobre Jesus, confirmando o seu ministério. Só o Espírito Santo confirmou? Não. Os céus se abrem, Deus grita dos céus para a terra, dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não somente isso, o Espírito leva para o deserto, aonde ele é tentado, e na tentação ele vence o diabo, ele vence a tentação. Não somente isso, Jesus inicia o seu ministério. Agora eu preciso que você redobre a atenção aqui agora. Pastor, Jesus inicia o seu ministério, ele começa a pregar, e alguns discípulos começam a lhe seguir. Até porque no texto em que nós lemos, no capítulo 2, está escrito que foi convidado para o casamento Jesus e os seus discípulos. Então entenda que Jesus já tinha iniciado o seu ministério, já tinha pregado, alguns discípulos já estavam lhe seguindo, ele já tinha conquistado alguns discípulos. Isso é importante ser frisado aqui. Jesus é convidado, não só Jesus, a Bíblia diz que Maria, a mãe de Cristo, também estava nessa festa.
E a festa judaica é totalmente diferente da festa do nosso contexto aqui. É uma festa que dura em média de 7 a 13 dias, dependendo. E o que mantém a festa, todos nós sabemos que é o vinho. Enquanto tem vinho, tem festa. Quando o vinho se acaba, a festa logo se acaba. Jesus é convidado. Com certeza os noivos fizeram um planejamento, se prepararam. Mas aí, a gente precisa entender que tudo na vida um dia acaba. O que nos falta é maturidade para entendermos. Nem tudo na vida dura para sempre. Existem coisas que uma hora vai acabar. E o texto diz que mesmo Jesus estando na festa, o vinho acabou. Vou repetir. Mesmo Jesus estando na festa, o vinho acabou. Isso significa dizer que a presença de Jesus na minha vida não anula os problemas. Vou repetir, a presença de Jesus na sua vida não significa dizer ausência de problemas. É possível ter Jesus na vida e enfrentarmos problemas. Não pense você que pelo fato de Cristo estar na sua vida, que isso significa dizer que você não enfrentará problemas. Estão lhe ensinando errado. Jesus está na festa, sim ou não? Mas também tem problema. E quando o problema acontece na festa, isso aqui é muito lindo, Maria vai até Jesus, apresentando-lhe um problema. E Maria diz: Senhor, o vinho acabou. O vinho acabou. Cremilson, qual foi o motivo do vinho acabar? A Bíblia não nos afirma, mas eu posso pensar. 2 motivos eu particularmente acredito que ocasionou o acabar do vinho. Primeiro, pode ter havido aqui uma falta de planejamento. Quantos convidados eu convidei? E a quantidade de comida e de bebida que eu preparei para servir aos meus convidados. Porque se você convida 10 crentes e coloca na mesa 1 litro de Coca-Cola, não vai dar nem para 2. Quem dirá para 10? Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque possa ser, não estou afirmando, que não houve aqui um planejamento. A quantidade de comida que eu preciso para recepcionar a quantidade de convidados que eu convidei. Então, se houve aqui uma falta de planejamento, a culpa do vinho acabar consiste exatamente aqui. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque nós temos o mau costume de atribuir tudo para Deus ou para o diabo. E existem problemas na minha e na sua vida que não é diabo e nem Deus. Foi falta de você sentar, esfriar a cabeça, pensar, raciocinar e planejar. Nem tudo é culpabilidade do diabo, é culpabilidade de Deus. Tem coisas que você não parou para pensar. Tem atitudes que você tomou sem pensar. Tem decisões que você tomou sem sentar e raciocinar. Então você vai decidir alguma coisa? Para, senta, pensa. Vai entrar em um relacionamento? Para, pensa. Vai criar uma sociedade? Para, senta, esfria a cabeça, pensa. Existem coisas, existem problemas que a gente vive que não foram ocasionados por Deus, muito menos pelo diabo. Foi a gente que não parou, não pensou e não planejou.
Cremilson, eu não acredito que foi falta de planejamento. Também você não está errado. Segundo motivo que pode ter ocasionado o faltar do vinho, possa ser que os convidados levaram outros. Aumentou a quantidade de pessoas que não foi o esperado pelos noivos, e isso ocasionou o acabar do vinho. Então possa ser que tinham pessoas naquela festa que não foram convidadas, foram levadas por alguém que foi convidado, o que aumentou o número e ocasionou no faltar do vinho. Então com isso nós também aprendemos que pessoas erradas em nossas vidas vai nos causar problemas. Então eu abro parênteses aqui para lhe deixar um alerta. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem você se relaciona. Porque pessoas erradas na minha e na sua vida pode lhe gerar problemas. Então o vinho acabou. O vinho acabou. O motivo, não sabemos, mas o vinho acabou. Cremilson, qual o propósito desse vinho acabar? Agora redobre a atenção aqui, por favor. Por que é que o vinho acabou? Qual o propósito desse vinho acabar? Deus quer ensinar alguma coisa com o acabar do vinho. Número 1, o vinho acabou para mostrar a nossa disposição em servir a Deus. Vou repetir. O vinho acabou para revelar qual a nossa disposição em servir a Deus. Maria vai até Jesus, apresentando-lhe um problema, e ela diz: Senhor, o vinho acabou. Ela vem trazendo para Cristo um problema. Só que a resposta de Cristo para ela mexe comigo. Porque Cristo olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Redobre a atenção aqui para que eu vou lhe falar. A resposta de Cristo para ela é não. A resposta de Cristo para ela é? A resposta de Cristo para ela é? Pronto. Nós precisamos desenvolvermos um nível de maturidade para entendermos que o mesmo Deus que dá sim, tem hora que Ele vai dar não. Vou repetir. Nós precisamos entender que o mesmo Deus que dá sim, tem hora que Ele vai olhar para você e vai dizer: a minha resposta é não. Tem amizades que Deus vai dizer para você não. Tem portas que Deus vai dizer para você não. Tem relacionamentos que Deus vai gritar para você não. E aí? E aí é que depois de ouvir um não, ela olha para os servos, pastor, isso aqui é muito lindo, e ela olha para os servos e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Isso aqui mexe comigo porque mesmo ela ouvindo não, ela olha para os servos e diz: faça tudo quanto ele vos disser. Será que você tem disposição para fazer tudo quanto ele mandar, mesmo ouvindo não? Porque nós temos o costume de só fazer quando ouvimos sim. Só que Maria está nos ensinando: eu pedi, não recebi, bati, não abri, busquei, não encontrei, quis, não consegui, mesmo não tendo aquilo que eu quero, eu vou fazer tudo quanto ele me mandar.
A gente só faz quando Ele dá sim. A gente só adora quando Ele nos dá. A gente só faz quando a porta abre, quando conseguimos aquilo que nós queremos. Mas tem hora que Deus vai dizer: vou fechar, não vou dar, não vou fazer. E é nessa hora que a gente precisa mostrar para o céu que não estamos aqui por aquilo que Ele faz, e sim por aquilo que Ele é. Maria está diante de um problema, mas ela está dizendo: eu vou servir, fazer tudo quanto Ele vos disser. E é isso que o diabo não entende. Por quê? Porque você está disposto a servir, você está disposto a cumprir, você está disposto a executar, mesmo não tendo aquilo que você quer, mesmo debaixo de crise, mesmo debaixo de problemas, mesmo debaixo de um não, mas você decidiu executar a vontade dEle, você decidiu obedecer tudo que Ele mandar. E é isso que o diabo não entende, porque tem gente que entrou aqui, pastor Joel, quebrado, vivendo em crise, problemas que só você e Deus sabe. Aí o diabo gritou: vai parar, vai desistir, vai retroceder. Mas quando deu 6 horas, alguma coisa te empurrou do sofá e disse: arruma, porque mesmo não tendo o que você quer, vai adorar. Levante uma das suas mãos o mais alto que você puder. Levante uma das suas mãos o mais alto que você puder. Isso, levante uma das suas mãos o mais alto que... O diabo vai quebrar a cara. O diabo já perdeu mais uma, porque ele apostou tudo dizendo: agora ela para, agora ele para. Mas mesmo estando em crise, quebrado, olha onde você está. Você disse: vou parar, vou entregar o ministério, vou desistir. Mas para vergonha do diabo, o Espírito Santo de Deus reacendeu a chama e disse: para não. Mesmo em crise, mas você veio. Com porta fechada, mas você veio. Com dificuldade, mas você veio. Desanimada, mas você veio. Desanimado, mas você veio. Quebrado, mas você veio. Eu não tenho aquilo que quero, mas mesmo assim vamos fazer tudo quanto Ele nos mandar. Se não lhe incomodar, se não gerar constrangimento, diga para pelo menos 2 crentes: diga: faça tudo. Não, com mais força, diga: faça tudo quanto Ele vos disser. Agora olhe para cá, meu amigo conferencista Heitor. Eu preciso desconstruir uma ideia que foi formada acerca desse texto, e eu preciso que você dê atenção aqui. Pastor Joel, quando Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora, a gente precisa entender o que Jesus quis dizer com isso. Há quem pensa que quando Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora, tem gente que pensa que Jesus está falando isso relacionado, conferencista Heitor, ao seu ministério. Como se Jesus estivesse dizendo: não é chegada a minha hora de iniciar meu ministério. Só que não é isso que Jesus está dizendo. Não, nada a ver. Por que é que não é relacionado ao seu ministério? Me explica agora. Primeiro ponto: porque com 8 anos de idade, ele estava no templo ensinando aos doutores. E ensinar é um ministério. Com 30 anos de idade, João Batista testificou e falou: é esse, o Cordeiro de Deus. O Espírito Santo confirmou, descendo, em forma corpórea de pomba. O próprio Deus testificou dizendo: esse é o meu filho. Dá para atenção aqui. Não só o próprio Deus, ele venceu o diabo, venceu a tentação. Não só isso, quando ele foi para o casamento, já tinha discípulo. Significa dizer que ele já tinha pregado e já tinha ganhado alguns discípulos, alguns seguidores. E outra coisa,
Maria não está dizendo para ele: Senhor, eu quero que tu faça um milagre. Se Maria não sabia que ele fazia milagre ainda. Então não é isso que Jesus está dizendo. Ainda não é chegada a minha hora de iniciar meu ministério. Não é isso. Quando Maria vai até Jesus, pastor, dizendo: Jesus, o vinho acabou. Todos nós sabemos aqui que o que mantém a festa é o vinho. Quando o vinho acaba a festa, quando Maria vai até Jesus dizendo: Senhor, o vinho acabou, ela está dizendo, conferencista Heitor: ei, a festa acabou, o vinho já era, está todo mundo indo embora, vamos sair fora. Jesus olha para ela e diz: ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora de quê? Não é chegada a minha hora de ir embora. Não é chegada a minha hora de sair. Está todo mundo desistindo. Está todo mundo saindo. O vinho acabou. Estão gritando: já era, a festa acabou. Só que Jesus grita e diz: ainda não é chegada a minha hora de ir para fora, de ir embora. Eu ainda vou fazer alguma coisa aqui. Aí Maria chama os servos, entende a palavra e diz: eu não sei o que ele vai fazer, mas faça tudo quanto ele vos diz. Levante a mão para receber esta palavra. Levante a mão. Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer: ainda não acabou. Para muitos pode ser o fim, mas eu te trouxe aqui para lhe dizer: é só o começo para o meu operar. Diga para pelo menos duas pessoas: diga: ainda não acabou. Diga: ainda não acabou. Diga: é o começo para Jesus. É o começo para Jesus. É o começo para Jesus. Quem disse que a tua chamada acabou? Quem disse que teu ministério acabou? Quem disse que a tua família acabou? Quem disse que a tua chamada acabou? Quem falou que a tua saúde acabou? Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu ainda vou operar alguma coisa. Eu ainda vou fazer alguma. É só o começo. Senhor, o vinho acabou. Está todo mundo indo embora, vamos. Ele olha para ele e diz: não vou agora não. Ainda não é chegada a minha hora de ir. Eu vou operar alguma coisa aqui. Talvez você não tenha mais expectativa nenhuma. Olhe para cá, porque é muito sério que eu estou lhe falando. Talvez você entrou aqui desanimado, sem esperança, porque alguém já foi embora, porque alguém já saiu fora desse problema, dessa situação, e lhe deixou sozinha. Talvez alguém gritou para você: desista, está lutando em vão, acabou, já era. Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer: pode ter acabado para todos, mas para mim é só o começo. Eu ainda vou agir. Diga para alguém: diga: ainda não acabou. Diga com fé: diga: ainda não acabou. Não. Aí Jesus olhou para a entrada da porta, onde tinha 6 vasos. Olhe para cá, que dobra atenção: 6 vasos. Dentro desses vasos, deixa eu lhe explicar para você entender, haviam águas. Para que serviam esses vasos? Para quando os judeus entrassem, lavar as mãos e lavar os pés. Lavar as mãos e lavar os pés. Então Jesus olha para eles, para os servos, e diz: enchei os vasos de água. Guarde essa informação: enchei os vasos de... Obrigado. Enchei os vasos de... Irmãos, aí você se pergunta: por que é que o vinho acabou? Por que é que o vinho acabou? O vinho acabou para Deus lhe dar a oportunidade de conferir o vaso. Vou repetir: o vinho acabou para Deus lhe dar a oportunidade para você olhar para dentro do vaso e perceber que o nível da água diminuiu.
Porque enquanto o pastor tiver festa, a gente não olha para o vaso. Enquanto tiver música, tiver cânticos, a gente não olha para o vaso. Mas tem hora que Jesus precisa deixar o vinho acabar, para você olhar para dentro do vaso e perceber que o nível da água acabou, o nível da água diminuiu. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: tudo isso que eu permiti acontecer não é para tua vergonha, é só para você perceber que o nível da água baixou e que está na hora de encher o vaso. Aí você entrou aqui, meu Deus, porque o vinho acabou, porque a porta fechou, porque não deu certo, porque terminou. É Deus dizendo: fui eu que permiti, para você conferir e perceber que o vaso já não está mais cheio, que o nível abaixou e que é hora de encher o vaso. Tem hora que Deus precisa fazer a música parar de tocar. Tem hora que Deus precisa fazer a festa acabar. Dizer: calma, para tudo, deixa o vinho acabar. Porque aí a gente vai olhar para dentro do vaso e vai perceber: o nível diminuiu, o nível abaixou. O vaso já não está mais tão cheio como era. O vaso já não está mais cheio como foi um dia. O vaso já não é mais o mesmo que foi um dia. É Deus dizendo: eu permiti tudo isso só para você encher o vaso outra vez. Porque enquanto tinha vinho, você não percebeu que o nível abaixou. Enquanto a porta estava aberta, você não percebeu que você não era mais o mesmo. Enquanto tudo estava dando certo, você não percebeu que não orava mais, não percebeu que já não tinha mais o mesmo ânimo, a mesma disposição. Aí Deus te ama tanto que, para não te perder, disse: eu vou fazer o vinho acabar para você encher o vaso outra vez. Tudo isso é só para você encher o vaso de novo. Agora, irmãos, pastor, Jesus é tremendo. Meu amigo Flávio, Jesus é tremendo. Qual é o problema da festa? É o vinho. Qual é o problema? Aí Jesus, pastora, Jesus olhou para os servos e diz: enchei de água. O problema é vinho. E Jesus manda encher de água. Meu amigo Daniel, o problema é vinho. Não, senhor, água tem bastante. O problema aqui não tem vinho. Só que Jesus já disse: não, eu não quero saber do problema. Você não precisa saber como eu vou fazer. Só faz o que eu mando. Encha de água. Senhor, mas eu não estou entendendo esse processo. Água para quê se o problema é outro? Você não precisa entender a minha vontade, só execute. A vontade de Deus não é para ser entendida, é para ser executada. Vou repetir: a vontade de Deus não é para ser entendida, é para ser executada. Eu sei que você não está entendendo a loucura desse processo que Deus lhe colocou, mas Ele lhe trouxe aqui para lhe dizer: se você executar o que eu estou mandando, pode ter certeza, vai resultar em milagre. Eu vou falar de novo isso aqui. A vontade de Deus não é para ser entendida, é para ser executada. Eu sei que você não está entendendo esse processo louco, mas Jesus lhe trouxe aqui para lhe dizer: se você executar o que eu estou mandando, pode ter certeza, vai terminar em milagre. Diga para alguém, não é para você entender. Diga: não é para você entender, é só para você executar a vontade dele. Diga: se você fazer, vai ter milagre. Se nós fazermos, teremos milagres. Porque tem hora, pastor, que a gente não entende o trabalhar de Deus. Tem hora que o problema é aqui, Deus diz assim: vai por cá. Mas por que esse problema está aqui? Tem hora que a gente só executa se entendermos. Só que existem momentos e circunstâncias que Deus não vai fazer você entender nada. Ele vai dizer: só executa. E na medida em que você for executando,
Aí o milagre vai ser gerado e você vai dizer: agora eu entendi. Aí, sabe o que é lindo? É que Jesus está usando as águas. Ele não falou assim, ó, pegue, jogue fora a água que ficou. Não, ele falou: encha, encha, encha. Que águas eram essas? Já expliquei, da purificação. Os judeus metiam a mão, lavavam as mãos, lavavam os pés. Então, com certeza, essa água ia sujando, ia sujando, ia sujando, ia sujando, era inevitável. Cremilson, você está dizendo que a água suja se transformou em vinho? Sim. Cremilson, você está dizendo que a água suja se transformou em vinho? Na minha mão não, na sua mão não, mas na mão dele, água suja se transforma em vinho, maldição se transforma em bênção. Eu estou lhe dizendo que esse filho que está lhe dando dor de cabeça hoje, essa água suja Deus vai transformar em vinho, vai ter alegria no lugar de tristeza. Aí Jesus falou: encha, eles encheram. Agora levem ao mestre Sala. Levem ao mestre Sala. Aí eles encheram, meu amigo Heitor, e vai levar para o mestre Sala. Irmãos, olhem para cá. As talhas, os vasos estavam na porta. Estavam aonde? Estavam aonde? Perfeito. Da porta até o mestre Sala, pastor, tem um caminho, tem um percurso, um trajeto. Eles encheram de água, levaram ao mestre Sala. Quando o mestre Sala provou, já não era mais, já era. A pergunta é: quando e onde que a água transformou-se em vinho? Porque na porta era água, na mão do mestre Sala já era, na porta era, na mão do mestre Sala já era. Onde e quando que a água transformou-se em vinho? É simples e fácil. Foi transformada. O processo de transformação ocorreu na caminhada, no percurso. Por que, Cremilson? Porque existem milagres que só serão gerados na medida em que você decidir caminhar. Enquanto você ficar parado de braços cruzados, vendo tudo desmoronar, o teto cair sobre a sua cabeça e você não fazer nada, a água continuará água. Mas o dia em que você decidir se levantar e caminhar, pode ter certeza, a água vai se transformar em vinho e um milagre será gerado. Cremilson, qual é a palavra de Deus para minha vida nessa noite? A palavra de Deus é: caminha. Mas eu estou fraco, caminha. Mas eu estou fraca, caminha. Eu estou sem força, caminha. Cremilson, mas eu não consigo. Consegue sim, caminha. Cremilson, e se o trajeto for um vale da sombra da morte, caminhe sem temer a mal algum. Cremilson, e se 11.000 se levantarem contra mim, 1.000 cai de um lado, 10.000 da tua direita, mas ninguém vai parar a tua caminhada. Se vier o arco, ele corta o arco. Se vier a lança, ele corta a lança. Se vier os carros, ele queima os carros no fogo. Mas nada nem ninguém vai parar a tua caminhada. A ordem de Deus é avançar. Caminha. Caminha. Aí o texto diz que eles caminharam. Quando o mestre Sala provou, dobra atenção aqui. Quando o mestre Sala provou, pastor, o mestre Sala
fica extremamente perplexo, ao ponto de chamar o noivo. Não, venha cá, preciso falar com você. Tem alguma coisa de errado nessa festa. Por quê? Porque toda festa que eu vou, serve-se primeiro o melhor vinho. Depois que todo mundo já bebeu, já não tem mais o paladar aguçado, para enganar, serve-se o inferior e ninguém percebe. Mas vocês fizeram diferente. Serviram o inferior e terminou a festa com o melhor vinho. Em outras palavras, ele está dizendo: toda a festa que eu vou, começa com o melhor, termina com o pior. Começa boa, termina mal. Começa boa, termina mal. Começa boa, termina mal. Começa boa, termina mal. Mas vocês vieram na contramão. Nem parecia que ia dar certo. Começou cabaleando, começou mal, mas terminou. Terminou excelente. Já dizia Salomão: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Eu encerro nessa noite a minha fala lhe trazendo a um momento de reflexão. Tem gente aqui que começou bem, com o melhor vinho, mas o tempo foi passando, o seu vinho foi perdendo o sabor, e você já não serve um vinho tão bom assim. Aí Jesus lhe trouxe nessa noite para uma noite de confronto e está dizendo: como você vai terminar a sua festa? Você já foi melhor do que isso aí. Você já se doou mais do que você está doando. Você já fez mais do que você está fazendo. E a pergunta de Cristo é: como você vai terminar a sua festa? Tem gente aqui que começou servindo um vinho excelente. Tu era a bênção, obedecia, respeitava, consagrava, orava, vigiava, era uma bênção, mas o tempo foi passando, o vinho foi perdendo o sabor, e você já não serve mais a mesma coisa que você servia antes. E Deus está dizendo: até quando você vai servir esse vinho? Você já foi melhor do que isso. Ei, você pode fazer muito mais do que isso. Como você vai terminar a sua festa? Fique de pé. Olhe para cá. Cremilson, por que é que o vinho acabou? Eu vou ler para você. Versículo 1, está escrito: no terceiro dia você, em Caná da Galileia, um casamento, e a mãe de Jesus estava ali. Versículo 2, e Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Por que o vinho acabou? Porque no versículo 1, olha a ordem da lista: e estava ali Maria e Jesus. Por que o vinho acabou? Porque a festa inicia com Jesus em segundo lugar. Só que depois que o vinho acaba e a transformação acontece, olha como termina. Versículo de número 12. Depois disso desceu Jesus para a Galileia com a sua mãe. Inicia com Jesus em segundo lugar, mas quando termina, ele termina em primeiro. Eu estou lhe dizendo que tem coisas que Deus permite
só para colocar Jesus no devido lugar que ele merece. Porque enquanto tem festa, enquanto tem vinho, enquanto tudo vai bem, Jesus não é prioridade em sua vida. Jesus vai ficando de escanteio. Mas tem hora que Deus precisa apertar, estreitar, fazer o vinho acabar, para ele voltar a ser prioridade em sua vida. Quer mais? Versículo de número 11. Este é o primeiro dos sinais miraculosos que Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e os discípulos creram neles. Eu estou lhe dizendo que tudo isso não é para tua vergonha. Vai ter gente que vai se converter através do teu testemunho, através do que Deus operou. Tem gente que vai passar a crer em Jesus. Eu estou lhe dizendo que isso não é para tua desonra, que esse problema que se instaurou na tua vida não é para tua vergonha. É Jesus dizendo: no final de tudo isso vai ter vida convertida. Tem gente que vai olhar a conferencista e vai dizer: não pode. Jesus transformou. Se Jesus fez na vida dele, se Jesus fez na vida dela, vai fazer na minha vida também. Ei, não se desespere, nada saiu do controle de Deus. Esse problema que se instaurou é Deus dizendo: eu estou trabalhando, porque através do teu testemunho, através da mudança, da transformação que eu vou operar na tua vida, muitos... o marido incrédulo vai se converter, os filhos desviados vão ter. Ninguém vai resistir diante do que Deus vai operar na tua vida. Gente, isso aqui é profético. Eu estou debaixo de uma revelação de Deus. Eu estou lhe dizendo que teu marido não vai resistir ao que Deus vai operar na tua vida. Os teus filhos não vão resistir. Teu pai, tua mãe, eles vão ter que voltar. Não vão resistir com o que Deus vai operar. Fecha os teus olhos. O que Deus vai fazer na sua vida vai culminar em transformação de vidas. O que Deus vai operar na tua vida vai culminar em conversão de alma. Almas irão se converter através do que Deus vai operar na sua vida. Aí está a tua igreja, aí estão os teus filhos, aí está o teu povo. Aqui estão os teus vasos. E o Senhor sabe o nível da água de cada um. O Senhor conhece o vinho de cada um. Senhor, aqueles que já te serviram um vinho saboroso de excelência, que com o passar do tempo o vinho foi perdendo o sabor, foi perdendo a cor, foi perdendo o cheiro, e eles já não servem mais um vinho tão bom assim, já não são mais os mesmos, já não canta como cantava, já não prega como pregava, já não ora como orava, já não te serve como te servia, porque o vinho foi perdendo o sabor, foi perdendo a textura, foi perdendo a cor. Senhor, restaura esse vaso outra vez. Transforma esse vinho outra vez para a glorificação do teu nome. Levanta de novo, restitui outra vez, restaura outra vez, levanta, dá força, dá ânimo, mas não deixa os teus filhos terminarem a festa servindo esse vinho ruim. Não permita os teus filhos
finalizarem o ministério, a festa, a chamada, a carreira, servindo esse vinho tão ruim assim, eles já serviram melhor, eles já tiveram mais ânimo, mais força, mas com os problemas da vida, foram perdendo a força, o vinho foi acabando, foi perdendo a cor, a textura, o cheiro, o sabor, mas o teu Espírito Santo que está conosco nesta noite, vai restaurar, vai devolver o sabor, vai devolver a cor, vai devolver a textura, vai devolver o paladar, vai devolver a força, vai devolver o ânimo. Receba agora, para a glória de Deus, o sabor, a cor, a textura, a força, o renovo, para a glória de Deus. Como você vai terminar a sua festa? Como você vai terminar a sua festa? Deus abençoe.